Então vamos elevar os pensamentos a Jesus, a espiritualidade amiga que nos assiste, a equipe de Caimbá Sutil, e pedir, Senhor, que ilumine esse estudo de hoje, a nossa companheira Lisa, que fará esse estudo do o que é o Espiritismo, e que possamos assimilar tudo que for falado, tudo que for colocado para a nossa reflexão. O Senhor nos ajude, nos ampare, nos proteja na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Lisa, passando o mic para você, amiga, e muito obrigado. Oi, boa noite, Mana, Francis, vocês estão me ouvindo? Tem som aí? O som tá bom? Então vamos dar aqui a continuidade na parte em que ficou, né, nessa conversa entre Kardec e o padre. A Mana já colou aí, quando o padre pergunta, tem um amigo meu aqui, Francis, na nossa instituição, que ele fala, o soldado no quartel quer serviço. Então, é uma frase de militar, né, que ele fala. Então, se a gente está pronto, está sem fazer nada agora nesse momento, então vamos trabalhar, né? Vamos fazer o que a gente pode, né? Sempre dar o melhor de nós, né? Em prol da divulgação da doutrina. Não é essa a nossa tarefa, né? Temos que o nosso compromisso. Bem, então vamos lá. O padre. Se a Igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque são contrárias à religião, como estão formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés, este último pronunciando a pena de morte contra essas práticas. Prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Tá ok, mano. Eu tô com meu livro aqui, eu vou lendo. Só não dá pra colar, eu não tenho arroba, né, na sala. Então o padre, né, questiona quanto a essa questão que nós conhecemos da proibição de Moisés da comunicação com os mortos. Só que é um contrassenso essa proibição quando se fala nos dias de hoje, porque Moisés, o que ele proibiu foi o abuso, porque se utilizavam da comunicação com as pitonisas, os pitões, os oráculos, para coisas do dia a dia, para coisas banais. E isto é o que ele proibiu. E até porque ele comunicava-se com os espíritos, né, que o guiava na sua missão. E ele não tem como, uma coisa que não tem como se proibir, até porque a comunicação se dá de lá para cá e não daqui para lá, né? Se os espíritos querem se comunicar, quem é que vai impedi-los? Quem é que tem essa moral? Quem é que tem essa condição? E outra coisa, Jesus veio e continuou, deu a continuidade nesse trabalho de comunicação, né? Com os espíritos, mostrando várias situações, ele se comunicando com a espiritualidade, ele fazendo, né, trabalhos de desobsessão, ele auxiliando. Então, é uma coisa que ficou contraditória. E, infelizmente, os nossos irmãos que não têm esses esclarecimentos, eles pecam no sentido em que Sérgio chegou. Boa noite, Sérgio, meu amigo, seja bem-vindo. Sérgio, eu estou aqui substituindo o estudo da noite de hoje. Aí você ajuda nós, tá bom? Sobre essa questão aqui da proibição que o padre está perguntando a Kardec, né? Então, como a gente estava falando, bem substituído, chegou agora.
tivesse chegado antes, viu, não escapava. Então, esses irmãos, como nós falávamos, eles ainda, né, pecam nesse sentido em que eles colocam essa, né, questão em que é a Bíblia, em que foi Jesus, em que foi Moisés, e não fazem uma análise dos fatos, né? Nós temos que analisar tudo o que está dito. Então, a palavra em si, ela é morta. Então, você tem que fazer uma análise do que está colocado. E a interpretação? E essa interpretação ela tem que ser neutra. Nós não podemos interpretar um texto colocando o nosso achismo. E a doutrina espírita é maravilhosa por isso, porque nela nós não encontramos achismo, e sim uma lógica, e sim uma sequência de fatos que esclarece muito bem para nós. E não tem dúvida, não tem arestas, não tem brecha em que você possa ali contradizer o que foi falado, né? Então aí Kardec responde o seguinte: eu vos peço perdão, mas essa proibição não está em nenhuma parte do Evangelho. Ela está somente na lei mosaica. Trata-se, pois, de saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da lei evangélica. Quer dizer, se ela é mais judaica que cristã. Observe-se mesmo que de todas as religiões, a que faz menos oposição ao espiritismo é a judaica, e que ela não tem invocado a lei de Moisés, sobre as quais se apoiam as seitas cristãs, contra as evocações. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que interditar a leitura da Bíblia? Que se diria se proibisse a um cidadão estudar o código das leis de seu país? Kardec é sabiamente, né, intuído, também tem isso, né, tem a parte dele da intuição. Ele não deixa, né, oportunidade nem dúvida diante de nenhum questionamento. Então o padre não tem aqui nem o que combater, nem o que rebater. A primeira parte, quando ele diz, se a igreja está toda baseada na lei evangélica, né, como é que ele está se contradizendo em uma afirmação da lei mosaica? Aí o padre já não tem nem argumentos. E o outro ponto é que ele diz que a lei judaica aqui combateu o abuso, né, das práticas mediúnicas, não combate o espiritismo. Aí cai por terra todo o seu questionamento, toda a sua argumentação. Ele não tem, é como ele diz. Quem é que pode proibir alguém de alguma coisa? Ninguém pode proibir ninguém de nada. Nós somos livres, né? Nós temos livre-arbítrio, que é uma lei que Deus colocou. Se as suas leis são imutáveis, quem é que vai poder mudar isso? Nós, seres humanos imperfeitos, que somos ainda, infelizmente, estamos nessa condição. Aí, continuando, ele fala, a proibição feita por Moisés tinha então sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que seu povo rompesse com todos os costumes adquiridos entre os egípcios, e que este, do qual se trata aqui, era um motivo de abusos. Não se evocavam os mortos por respeito à afeição por eles, nem como um sentimento de piedade. Era um meio de adivinhação, objeto de um tráfico vergonhoso, explorado pelo charlatanismo e a superstição. Portanto, Moisés teve razão em proibi-la. Se ele pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, é que precisava de meios rigorosos para governar o seu povo. Indisciplinado,
também a pena de morte está prodigalizada na sua legislação. Apoia-se erradamente sobre a severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Aí é quando Kardec comenta o que nós falávamos no início, né? Que a questão aqui dessa proibição, né, era devido a esses abusos, esses excessos, é o que ainda muitas pessoas, né, fazem hoje, quando vão atrás dos adivinhadores, né, das cartomantes, das quiromantes, por aí afora, que aquilo nós sabemos que não tem, às vezes, né, tem ali um médium, capta e dá alguma informação, mas uma outra coisa, mas nem tudo aquilo não tem uma realidade. E quando ele diz que eles não evocam os mortos por afeição, como nós, né, numa reunião mediúnica, quando recebemos as comunicações dos irmãos, necessitando de ajuda e de esclarecimento, nós estamos ali para socorrer esse irmão, para ajudá-lo, confortá-lo. Não era esta a finalidade dessas pessoas quando utilizavam-se. Muitos queriam saber se ia vencer guerra, outros se o marido tinha amante, ou até para matar, exatamente, Sérgio, objetivos materiais, até para cometer assassinatos, né? Eles procuravam esses oráculos naquela época para práticas criminosas, que nós vemos no livro, né, daquele há 2000 anos, quando tem ali que vão procurar as pitonisas lá, e a mulher faz um creme para a menina usar, para deformar o rosto, que ela fica cega. E também, em outros livros, nós vemos eles utilizando isso para fazer veneno, para assassinar pessoas, para tirar o poder de um e de outro. Então, era utilidade, só como o Sérgio colocou, material, com o fim de se, egoisticamente, de conquistar poder, de conquistar pessoas, né? Conquistar não. Ali a gente pode colocar, porque conquistar, você vai ter um trabalho de se aproximar, aquilo tudo mais. Mas nessa questão era você usurpar, se apossar, dominar. E utilizava-se destas formas, né? E também quando ele diz aqui, que sobre o castigo, né? O que apoia-se erradamente sobre a severidade do castigo, porque não existia nenhum castigo para isso. Quem é que vai castigar? Quem era o carrasco? Que iria castigar alguém por estar conversando com os mortos? Quem era que iria praticar? Só a igreja, que mandava executar, como fez com Joana d'Arc, né? Chamou ela de bruxa, mandou negar as vozes que ela ouvia, e eles eram os únicos que cometeram essas atrocidades, tudo em nome de Deus. Né? Como nós vimos, temos a história na Idade Média, que foi o período mais negro da história, o período em que, infelizmente, os nossos irmãos, né, da Igreja Católica cometeram maiores atrocidades. Né? Quem já leu A Noite de São Bartolomeu e outros livros que tem, vai ver que ali foram momentos de terror, né, tenebrosos para o nosso mundo físico. E é isso que Kardec está colocando nessa questão. Aí ele continua. Se a proibição de evocar os mortos veio do próprio Deus, como pretende a Igreja, deve ter sido Deus quem editou a pena de morte contra os infratores. A pena tem, pois, uma origem tão sacra quanto a proibição. Por que não a conservaram? Por que não a conservaram? Moisés promulgou todas as suas leis em nome de Deus e não por sua ordem. Se se crê que Deus seja seu autor,
por que não são elas mais observadas? Se a lei de Moisés é para a igreja um artigo de fé sobre algum ponto, por que não o é sobre todos? Por que a ela recorrer naquilo que tem necessidade e repeli-la no que não convém? Por que não segui-la em todas as suas prescrições, a circuncisão, entre outras, que Jesus suportou e não aboliu? Então, diante de tudo isso, como falando, quem era que iria, quem era o carrasco? Era Deus que ia, né, punir quem descumprisse as orientações de Moisés, apesar de Moisés falar, né, em nome de Deus, quando ele, né, tudo que ele fazia era em nome de Deus, como disse no início aqui, mas antes da lição, um povo rebelde, um povo bruto, embrutecido, um povo em que, assim, não tinha conversa, não. Era para violência, partiam só para violência, para execução, para a morte, não tinha diálogo. Então tinha que ter uma pessoa que tivesse um pulso forte para dominar aquelas criaturas. Exatamente, a única maneira, Sérgio, de ser respeitado, tinha que ter o pulso forte. Como nós vemos hoje que tem pais que têm vários filhos e um educa de uma maneira e outro de outra maneira. Então, mas fulano eu nunca precisei nem falar um pouco mais ríspido, nem mais alto. Então, que com o outro você tem que colocar no castigo, você tem que, às vezes, né, até dar umas palmadas para que ele possa entender, para colocar, para que ele compreenda que aquilo tem que ser obedecido porque está sendo esclarecido, porque está sendo orientado. Então, era assim que Moisés agia. Aquelas pessoas como filhos e que ele tinha que domar, não era nem assim orientar, ele tinha que domar mesmo, eram feras, né? Aquela época, gente, era uma época terrível, né? Que nós passamos por lá também e aí temos ainda resquícios disso em nós atualmente, quando às vezes nós agimos brutalmente com pessoas, com respostas, com conversa, com atitude, né? Com, assim, eu estava conversando essa semana, anteontem, com uma pessoa lá na instituição, ela falando uma situação, eu fiz... Olha, nós agredimos às vezes com palavras mais do que com ações. Se você der um tapa, for agressivo fisicamente, nem vai doer tanto do que certas palavras que a pessoa diz. Então a gente tem que ter muito cuidado no que falar. Então é isso que Moisés fazia aqui. Ele tinha que ter esse controle sobre essas pessoas, né? Ele tinha que ter um domínio, como Sérgio colocou. Ele tinha que ter um domínio para ser respeitado como autoridade. Senão ninguém respeitava ele, não aceitava. E ele ainda diz aqui, se essa lei de Moisés ela é um artigo para a igreja, por que isso não permaneceu? Por que a igreja não continuou, né, colocando as leis de Moisés à frente das leis do Evangelho, as leis de Jesus, as orientações que Jesus trouxe? E se era uma lei de Deus, as leis de Deus são imutáveis. Como é que mudou? Esses questionamentos que ele faz ao padre, e o padre não tem argumentos. E ele ainda fala, havia na lei mosaica duas partes. Primeiro, a lei de Deus, resumida nas tábuas do Sinai, e que permaneceu porque era divina e o Cristo não fez senão desenvolvê-la segundo a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes da época e que o Cristo aboliu. Os 10 mandamentos Jesus transformou em 2. Que a finalidade, se você vê a sequência dele, são simplesmente o que Jesus deixou para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, eu tenho que, em primeiro lugar, eu amo. O amor meu tem que estar direcionado ao meu Pai Criador. E depois eu tenho que amar a pessoa, os outros, né, ao meu redor, como eu amo a mim mesmo, como eu me respeito, como eu quero ser tratado, eu tenho que tratar o outro da mesma maneira.
Hoje, as circunstâncias não são as mesmas e a proibição de Moisés não tem mais cabimento. Aliás, se a igreja proíbe evocar os mortos, por que ela impedir que eles venham sem que sejam chamados, né? Não se vê todos os dias pessoas que jamais se ocuparam com o espiritismo, como se via antes que ele fosse discutido, ter manifestações de todos os gêneros, inclusive na própria igreja, né? Quantos santos não foram canonizados porque são médiuns, né? Vários deles eram médiuns, né, de efeito físico, e tudo aquilo era considerado como santidade, como sendo uma pessoa santa, uma pessoa escolhida por Deus para aquilo. E eles não entendiam que aquilo era a mediunidade. Que aqueles espíritos, né, eram médiuns de efeito físico, né? Como tem Joana d'Arc na época, né, que era Joana, era uma encarnação em que ela foi uma freira e ela ficava volitando. Ela, quando dormia, eu esqueci o nome da reencarnação em que ela foi, que eu li na história dela, fala. Ela dormia e ela entrava em transe. Isso, Sérgio. Ela entrava em transe e ela ficava volitando. Isso aí eles consideravam como, né, um espírito santo que conseguia fazer aquilo. Como o nosso irmão Antônio de Pádua, que se desdobrou e foi até o outro país para se comunicar com o Pai. E N outros irmãos que tinham esses efeitos, né? E como o Sérgio coloca, que nós vamos proibir os espíritos de se comunicarem, quem é que tem esse poder, como nós falamos antes? Se a comunicação não é daqui para lá, é de lá para cá. Nós não temos como cortar essa comunicação. Nós não temos como impedir. Se eles querem se comunicar e tem ali um veículo onde eles possam se comunicar, eles vão se comunicar, porque tem que ter o médio para que isso aconteça. Se eles têm, que nós sabemos, por isso Kardec falou, somos todos médios, temos intuição, temos visão, temos audição, e né, assim, as pessoas, cada um tem um perfil dentro da mediunidade, e tem ali como é que você pode impedir aquilo? Não tem como impedir, né? A mediunidade, ela é natural, ninguém tem como impedir uma coisa natural. E ele fala aqui que hoje não tem nem como realmente isso, né? E a falar nisso hoje, né? Que a gente só vai ler o último trecho para finalizar aqui. Aqui vai acontecer o semestre no próximo final de semana. Já tu tá até vindo para cá, onde o Espiritismo Neto nós vamos estar presentes, né? Com o stand e tudo mais. E lá no domingo, Carlos Bacelli sempre tem a parte das cartas consoladoras. Então as pessoas vão, porque o meu pai faleceu, vai fazer agora 9 meses, não, 10 meses, 10 meses agora em outubro, não, em agosto agora está fazendo 10 meses, dia 26. Aí minha irmã, que nunca tinha ido ao semestre, aí ela chegou e fez, eu vou comprar o ingresso que eu quero ir. Porque eu quero ir lá, porque chega o pessoal de manhã cedo, dá o nome para ver se aquela pessoa que está na parte espiritual tem condições de se comunicar, né? Para ver se se pai vem se comunicar. Aí eu fiquei calada, né? Quando foi depois, ela ficou conversando, a gente falando nos estudos lá na nossa casa e tal. Aí ela fez, eu não vou mais dar o nome não. Eu disse, graças a Deus que você compreendeu. Que as comunicações não é quando a gente quer, ele ainda pode não ter essa condição de estar aqui e você está perturbando ele. Você está querendo que ele venha se comunicar, você quer. Por que você quer isso? Ora para ele, que é o que ele está precisando, para auxiliá-lo. Porque eu disse, a gente chama ela de Lela, o nome dela é Maria José.
Lela, às vezes as pessoas colocam os nomes naquelas cartas e quando o Bacelli fica psicografando, não é aqueles nomes que colocaram ali, são pessoas que não tinham nem colocado o nome, porque a espiritualidade é quem sabe, quem pode e quem tem condições. Então, como é que você pode impedir uma coisa que você não sabe? Quem vem ou quem não vem? Então, essa parte sempre é muito bonita, porque é fidedigna. Cada relato que dão dos fatos é uma coisa maravilhosa, né? Que é no domingo à tarde, já no encerramento do semestre. Aí, então, é isso que ele fala aqui. Como é que você pode impedir um espírito de se comunicar? Ele é quem sabe. Os espíritos é quem sabe quando eles querem, né? Tem mais isso, eles querem. Eles, quando querem se fazer visíveis, tangíveis, ou que as pessoas o escutem, quer dizer, que ele fale também, né? Através do médium. Aí o último parágrafo é o seguinte. Outra contradição. Se Moisés proibiu a evocação dos espíritos dos mortos, é porque esses espíritos poderiam vir. De outro modo, a proibição teria sido inútil. Se eles podiam vir naquele tempo, por que ainda hoje, se eles podem ainda hoje, se eles são os espíritos dos mortos? Não são, pois, exclusivamente demônios. É preciso ser lógico antes de tudo. Lógico, por quê? Se naquela época podia, eles podiam se comunicar e agora não pode mais? E quem é que vai impedir, como falamos, né? Então ele diz, não tem lógica essa proibição. É uma coisa de como se fossem crianças. São pessoas ainda infantil, como Jesus nos diz, né? Muito infantil espiritualmente, que tem essa visão. E que coloca tudo para o demônio, né? Que todo espírito que se comunica não é espírito bom. O único espírito bom que se comunica é com eles, né? Com as outras denominações. A doutrina espírita só se comunica com o demônio, que eles colocam nesse ponto de vista. E ele coloca essa explicação aqui, que é uma contradição e que é uma coisa que não tem lógica. Então, para nós que já estamos, né, com a mente mais esclarecida nesse ponto, nesse assunto, fica fácil para nós entendermos. Mas nós temos que ver que esses irmãos que ainda não têm esse esclarecimento, acredita que sejam dessa forma. Tanto é que o pastor, que é muito famoso, né, conhecido, programa de televisão e tudo, lançou um spray anti-capeta. Gente, é tanta coisa assim infantil que eu digo, e as pessoas ainda não acreditam nisso. Se deixam iludir. Sabe por quê? Porque querem que seus problemas se resolvam através de alguém. Querem que tudo o que acontece na sua vida não foi assim, não é você também, que nós temos muita coisa de nós, mas sim, o demônio é quem é o causador de tudo. Sempre os espíritos que são os culpados, né? Então nós sabemos que não existe o demônio dessa forma como é colocada e que os espíritos eles nunca vão ser proibidos, porque ninguém proíbe nada. Nós temos que ter o quê? Esclarecimento, nós temos que ter o quê? Entendimento para compreender tudo o que se coloca. Bem, este ponto aqui, né, que Kardec falou, essa pergunta do padre sobre a proibição. Então, nós paramos por aqui, que já chegou o nosso tempo, já passamos um pouquinho. E vamos, né, assim, espero que tenha contribuído para o estudo da noite. Que a espiritualidade sempre nos dê condições de estarmos juntos estudando. Não é isso, meus irmãos? Agradecendo a Sérgio, Mana e Francis, que nos puxou para cá, que eu estava aguardando a sala abrir para a gente não ficar sem o estudo da noite. E, Francis, você pode fazer a prece final? Obrigada, Sérgio.
É bom estudar com amigos por isso. Oi, Francis. Tá bom, então você vai fechar, né? Que é o único arroba é você, então eu não subo mais, né? Você é quem vai ficar o responsável, ok? Passando para você, meu amigo, uma boa noite e um abraço a todos. Ok, Lisa. Muito obrigado, amiga, pela valiosa colaboração, contribuição aí com o estudo, não deixando a sala hoje ficar fechada. Eu creio que a Vânia ficará eternamente agradecida aí ao seu esforço, ao seu empenho. Ok? Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo aí a Lisa mais uma vez pelo seu esforço, pelo seu belo estudo, e assim Jesus, agradecendo por essa noite, por esses momentos de estudo, de reflexão em torno do que é o Espiritismo, lhe pedimos para que nos proteja, nos ampare durante mais essa semana e a todos nós, aqueles companheiros que não puderam comparecer, e a nossa mana que amanhã estará viajando, que faça uma boa viagem e seja ela protegida por ti e pela espiritualidade amiga. E assim, querido Jesus, agradecendo-te a ti, a espiritualidade amiga, Caimba Chutel, e sobretudo a esse Deus de infinito amor e bondade, que possamos dar o encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus que assim seja.